Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui em mais uma aula. Para a estrutura de hoje, nós teremos um tempo verbal. Nós falaremos de Present Perfect. Chegou o grande momento da gente ter essa aula, ok? Present Perfect é aquele famoso tempo verbal que causa muita confusão na cabeça de muitos alunos. E então nós vamos desvendar ele hoje, vamos tirar dúvidas, vou esclarecer para vocês alguns exemplos e a melhor forma de vocês identificarem quando devem utilizá-lo, ok? Só que antes dessa aula começar, eu vou pedir para vocês duas recomendações, ok? Primeira delas, papel e caneta, para vocês fazerem anotações pessoais sobre o conteúdo que vai ser passado aqui na aula. Porque após a videoaula, eu vou fazer uma videochamada no grupo de vocês e vai ser aquele momento de vocês fazerem as perguntas. Outra, escolha um ambiente silencioso para você assistir essa aula. Dessa forma, se não tiver ninguém falando perto de você ou barulho, isso daí vai te ajudar bastante no momento de você assistir a aula e não ter nenhuma interrupção, ok? Outra dica que eu dou para vocês é a seguinte, pausadamente, né, vá pausando o vídeo, a cada explicação que for dada, a cada conteúdo novo que vocês virem, pausem o vídeo para vocês fazerem essas anotações, ok? Para vocês terem um melhor entendimento. Então, é isso, vamos começar. Bom, pessoal, vamos começar. Então, Present Perfect. O Present Perfect é um tempo verbal do inglês que causa grande confusão em brasileiros. Eu costumo sempre dizer que o inglês em si é bastante confuso para a gente, desde a primeira parte já do verbo to be. Tem muita gente que tem muita dificuldade, muita confusão. Em português você falar eu sou e eu estou. E em inglês você ter somente um verbo, né, um verbo to be para mencionar os dois. Então assim, não é somente em Present Perfect, por exemplo, que muitos brasileiros possuem dificuldade. Então se você possui essa dificuldade, não precisa ter problema, ok? O que eu recomendo a você é de sempre estar estudando e fixando o conteúdo. Então, isso é devido ao fato de não haver um correspondente direto desse tempo verbal em nosso idioma. Então, como eu mencionei, o Present Perfect, não dá para você mencionar a ele exatamente esse tempo verbal para a gente. Às vezes, a tradução de uma frase no passado, no Simple Past, por exemplo, ela pode ter a mesma tradução do Present Perfect. Numa frase, você utilizando o Present Perfect. Às vezes, ela pode ter a mesma tradução e às vezes não. Você pode, por exemplo, dizer eu tenho visto ou eu vi. A sua forma no Simple Past e Present Perfect é a mesma tradução. Então, assim, fica difícil às vezes de você traduzir para o português o que está sendo passado, ok? Nós estamos acostumados com definições mais exatas de passado e presente. Em português, a gente é bem objetivo com essas definições, né? Quando a gente menciona tanto passado e tanto presente. Present Perfect se coloca como algo interposto entre os dois. Então, assim, eu costumo sempre dizer que o Present Perfect, ele é como se fosse um passado, ele aconteceu antes do passado, digamos assim. Então ele fica entre os dois aí, entre o passado e entre o presente, porque ele tem uma ligação com o nosso presente. Essa é a parte mais interessante. Mais conhecido como uma forma de passado que ainda possui uma relação com o presente. É exatamente isso que eu falei. Então, ele é um passado, né? Ele é um fato que aconteceu lá no passado, entendeu? E ainda tem relação com o nosso presente. Para a gente começar, entenda que o Present Perfect é um tempo do presente. Mais ou menos. Tempo do presente não. Ele é um passado. Só que ele é um passado, ele é um fato que aconteceu no passado que ainda tem relação com o nosso presente, mesmo tendo relação com o passado. Logo, ele traz uma ideia de como as coisas, de como estão as coisas agora. Então, a minha intenção é de, por exemplo, falar de um fato que aconteceu no passado, que ele ainda tem relação com o nosso presente, e na verdade eu quero passar a ideia de como essas coisas estão agora.
aconteceu, mas ainda tem a relação e eu quero mencionar como ela está agora. Além disso, é importante perceber que as ações desse tempo verbal se encontram em um ponto entre o passado e o presente. Isso daí já foi mencionado. Sobre a estrutura do Present Perfect. Como a gente pode fazer para formar essa estrutura? Nós temos aqui os verbos auxiliares para a formação dele. Eu tenho has, que é para a terceira pessoa do singular, que são aqueles 3 pronomes que nós já conhecemos, né? E he, she, it, são aqueles 3 pronomes sujeitos de terceira pessoa do singular. E have, você vai utilizar para os outros. Então, como é que é formado? A gente tem o pronome aqui, mais o verbo auxiliar, e depois o verbo na sua forma de particípio. Então, aqui, nós sabemos que eu vou colocar o sujeito. Ele pode ser, por exemplo, I, you, he, she, it. Mas o verbo auxiliar correspondente pode ser has, né, para he, she, it, e have para os demais. Após isso, você vai colocar o verbo na sua forma em particípio, ok? Existe uma tabela, deixa eu pegar essa tabelinha aqui para vocês, para mostrar para vocês. Essa aqui é uma tabelinha que eu separei para vocês. Nós sabemos que os verbos irregulares, na nossa aula anterior, eles se tratam daqueles verbos que têm as flexões, né? O finalzinho do verbo, a terminação dele, na sua forma de passado, a gente acrescenta o ed ou d. Vocês estão lembrados dele? Nessa tabela aqui nós temos muitos deles, né? Por exemplo, agree, né? A gente colocou aqui a forma de passado, a gente acrescenta um ed nesse agree, agreed. A forma dele aqui, como ele é um verbo regular, ela continua sendo a mesma forma no particípio. Tá vendo? Ó, aqui. Aqui eu tenho o verbo na sua forma no passado simples, né? E aqui eu tenho ele também na sua forma de particípio, ok? Essa tabelinha aqui, ela é bem bacana, tem bastante verbos. Eu vou disponibilizar elas para vocês também, para vocês baixarem, ok? E aqui também eu tenho a tradução dela, ok? Tá vendo? Ó, perguntar, responder, pedir desculpas, né? Apologize, ask, né? Que é perguntar. Então, aqui ficaria I ask, eu pergunto, na sua forma do verbo normal, né? Presente. Passado simples, I asked, né? Eu perguntei. E na sua forma de particípio, a gente colocaria I have asked, né? Utilizando para o pronome de primeira pessoa do singular. Então, a terminação desses verbos é uma coisa que vocês precisam memorizar, tá? A prova, ela tá para quando de vocês? Estaria para agosto, né? A prova ela estaria para mais ou menos o meio do ano. Então, até lá, eu recomendo que vocês memorizem todos esses verbos. Estou passando aqui para vocês. Vocês memorizem todos eles, porque isso vai facilitar bastante na forma de quando vocês forem enfrentar as questões, ok? Eu vou pegar aqui agora a tabelinha também dos verbos irregulares para vocês verem como funciona. Os verbos irregulares, eles não seguem aquele padrão de você colocar o ed ou simplesmente o d na terminação do verbo da sua forma do passado. Ele é diferente. Aqui, por exemplo, be, eu tenho a forma de presente. Aqui eu tenho passado simples, né, de be, was, e a sua forma de particípio, been. Então, I was a boy. Sua forma de passado simples. Agora, se fosse com been, I have been. Você pode dizer, por exemplo, eu estava em algum lugar. I have been there, né? Eu estava naquele lugar. Então, aqui, nessa outra tabela, eu tenho alguns verbos irregulares, ok? Também vou disponibilizar essa tabela para vocês baixarem, ok? Então, estão todos eles aqui. Aqui. Ok? Só o que eu preciso que vocês memorizem é o máximo possível desses verbos aqui, para vocês verem a terminação, ok? Então, vamos voltar para a aula. Então, galera, como foi mencionado na tabela, eu passei para vocês a estrutura de como vocês devem formar
esse é tempo verbal. Aqui tem um outro exemplo também, que eu deixei, por exemplo, de um verbo regular, talk. A gente acrescentou somente o ed no final dele, e a gente vai utilizar essa forma de passado tanto para simple past e a sua forma também em particípio. Você deve estar se perguntando assim, qual é a diferença da gente utilizar o present perfect e o simple past? A diferença, turma, está no sentido daquele passado, da intenção daquele passado. Present perfect, a gente não precisa se prender a quando aquela situação aconteceu, quando que ela ocorreu. Já o simple past, ele é um passado que já tem uma terminação. Você quando faz uma frase no passado utilizando o simple past, você já dá a entender de que aquela situação ela já se encerrou, ela já acabou. Ok? E já com o Present Perfect, muitas das vezes não. Eu vou mostrar para vocês a utilização deles. Primeiramente, eu quero deixar claro aqui essa utilização. Aqui, por exemplo, eu tenho o exemplo de um verbo irregular, que é o verbo see, to see, né? Ver. A forma de passado simples dele, saw, né? I saw you, eu vi você. E aqui, seen, I have seen you. Eu vi você também, a mesma tradução, ok? Só que de sua forma de particípio e aqui seu passado simples, ok? Aqui eu tenho alguns exemplos utilizando os pronomes sujeitos. I, you, he, she, it, you, we, they. Aqui, por exemplo, eu utilizei o verbo auxiliar have e o verbo na sua forma, né, de particípio. Tá vendo? Ó? Ele é um verbo regular, então ele não teve alteração. Aqui é a mesma coisa, se atentem sempre à utilização, tá, para a terceira pessoa do singular, que ao invés de have, você vai utilizar has, ok? It has talked. Aqui eu tenho um exemplo de quê? De um verbo irregular. Aqui eu tenho to see. Então, como eu estou falando de particípio, estou falando de present perfect, a gente vai utilizar o verbo auxiliar correspondente com o pronome, ok? E depois a sua forma, o verbo na sua forma de particípio. Beleza? Ficou bem claro, né? Agora vamos falar sobre a sua forma abreviada. Existe uma forma abreviada? Sim, existe. Aquele verbo auxiliar que eu mencionei para vocês, he e has, ele tem a sua forma abreviada, sim. Qual é ela? Aqui você pode utilizar as duas, ok? I have seen, I've seen. A gente vai colocar uma apóstrofe e somente o VE, ok? Esse aqui, essa forma, significa essa mesma forma. A única diferença é o quê? É a sua forma abreviada. Eu vou pedir para vocês terem atenção com a utilização da forma abreviada com terceira pessoa do singular. Por quê? A gente não diz I have seen, he has seen. Não seria assim? A forma do verbo auxiliar em terceira pessoa do singular, para he, she, it, ela é bem parecida também com a de verbo to be, ok? Então, assim, pode acabar acontecendo de ter alguma pegadinha, entendeu? E você tem que ficar bem atento. Aqui, por exemplo, he is a boy, ele é um menino, você pode colocar também na sua forma abreviada, a sua forma contraída. He is a boy, certo? Aqui a gente sabe que é uma forma de verbo to be. Com a forma de present perfect, também tem essa mesma abreviação aqui. Então, vai depender do contexto. He has talked. Ele falou, ele conversou. Aqui, he's talked, também é a mesma coisa, tem o mesmo significado desse aqui. Só que aqui a gente já tem a forma abreviada, a forma contraída, ok? Então, tenha muito atenção de quando se tratar de verbo to be e quando se tratar de present perfect, ok? Da forma de particípio. Vamos falar agora sobre uma das partes mais importantes, né? Quando que a gente deve utilizar? Quando que eu devo utilizar? Então, use em ações que começam no passado e ainda acontecem no presente.
Com o Present Perfect, você pode se referir a ações que iniciaram em um tempo qualquer no passado, então pode ser qualquer tempo, ok? Qualquer tempo no passado, e ainda continuam acontecendo no momento da fala. Ok, aconteceu no passado e ainda tem uma referência com o nosso presente. Nesses casos é possível perceber que o Present Perfect é focado mais na ação em si do que quando ela aconteceu. Então, o que mais me importa? Mais me importa a ação, de quando ela aconteceu. Me importa mais a ação do que quando ela ocorreu. Então, por exemplo, se eu digo que eu falei com a minha mãe, eu não preciso, por exemplo, num exemplo desse, mencionar quando que eu falei com ela, sendo que o mais importante é dizer a ação, que eu falei com a minha mãe, que eu conversei com ela. Então, por exemplo, aqui, vamos ver esses exemplos. They have studied a lot for the exams. Eles estudaram muito para as provas. Aqui eu estou mencionando quando que eles estudaram? Não estou mencionando. Mas eu estou mencionando o quê? Que eles estudaram para a prova. Para mim é mais importante a ação do que quando que ela ocorreu. Nesse outro exemplo, she has studied a lot for the exams. É a mesma frase, né? Só que a gente mudou aqui o quê? O pronome. A gente colocou terceira pessoa do singular. She has. Aqui, tá vendo? Eu tenho as duas utilizações do verbo auxiliar, have e has. Novamente aqui, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando que ela estudou para as provas, mas eu não preciso mencionar quando que ela estudou. Porque o mais importante para mim é que ela estudou, foi a ação. Nesse exemplo aqui, John e Sarah viveram no mesmo lugar desde que eu conheci eles. Então, por exemplo, eles viveram no mesmo lugar desde que eu os conheci. Eu não preciso também mencionar quando que aconteceu, porque o mais importante para mim é a ação, o que ocorreu naquele momento, ok? Como vocês podem reparar em todos esses exemplos, né? Perceba que em todos os exemplos o Present Perfect funciona para dar foco maior à ação e a sua ideia de continuidade até o tempo presente. Então, por exemplo, ela estudou muito para as provas, significa que essa ação ocorreu. Eu não preciso saber quando que ela ocorreu, e eu entendo o quê? Que ela estudou para as provas que aconteceram agora, ok? Então, ela estudou para as provas e eu entendo que ela ainda vai ter outras provas também para estudar. Ela vai continuar estudando. Aqui nesse exemplo, nessa frase, a gente não tem ali uma definição clara de que ela não precisa mais estudar, que aquele foi o último exame, entende? Então, o que mais importa para a gente é a ação e não quando que ela ocorreu, ok? Segunda utilização, ações que aconteceram no passado e ainda possuem efeitos no presente. Agora a gente vai falar de efeitos, ok? Present Perfect pode tratar de ações, olha aqui, ações que aconteceram no passado e não necessariamente continuam ocorrendo no presente. Então, por exemplo, ele falou que mora nos Estados Unidos. Num outro exemplo, ainda mora, certo? Nesse exemplo que eu vou dar para vocês agora, necessariamente não quer dizer que ele continua ocorrendo no presente. A gente também utiliza Present Perfect, ok? Mas ainda geram algum resultado no momento de agora. Ou seja, não continua ocorrendo, mas gera um resultado ainda nesse momento. Por exemplo, onde estão os seus óculos? Aqui a gente utilizou o quê? Um pronome interrogativo, where, né? Onde estão os seus óculos? E aqui a pessoa responde, I don't know, I've lost them. Eu perdi eles. Eu não sei, eu os perdi. Você pode perceber, né, que no caso acima, o ato de perder os óculos aconteceu em algum momento do passado. Aqui ele não mencionou quando que aconteceu, ok? E não continua acontecendo no presente, ou seja, ele não continua perdendo o óculos dele. Porém, os efeitos da perda ainda impactam. O fato dele ter perdido aquele óculos ainda causa um certo impacto no momento daquela fala, visto, né, que o rapaz está sem os óculos porque os perdeu, ok?
Próxima parte, né, nós temos aqui mais um exemplo. Ações que ocorreram em um tempo não preciso. Quando eu digo um tempo não preciso, é porque, por exemplo, aconteceu, mas novamente eu não preciso focar em quando que aconteceu. Present Perfect também pode ser utilizado para mencionar algo que ocorreu no passado e que não é possível saber ou não se interessa exatamente quando. Então, por exemplo, não é possível saber quando que aconteceu, ou também não é interessante a gente mencionar quando que aconteceu. Por quê? O que é mais importante para a gente? A ação, o que ocorreu, ok? Perceba novamente que o tempo verbal procura dar ênfase à ação realizada e não ao tempo. Nesse exemplo aqui, ela viveu em Amsterdã, né, por um tempo. For a while. Nesse exemplo aqui, o que mostra? Que ela morou em Amsterdã, mas a gente não tem ali o quê? A ideia de tempo. O tempo, para mim, nessa informação, ele não é importante em quando que aconteceu. O mais importante para mim é que ela morou naquele local. Aqui, eu comi batatas, né, batatas fritas, somente uma vez, only once. Não dá ideia também de, por exemplo, de tempo, ok? O que eu mais preciso saber, a informação que é mais importante, é o fato, o que ocorreu. E aqui eles estiveram em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. They have been there, né? They have been to Rio de Janeiro. Então aqui eu estou mencionando também que eles estiveram, só que eu não preciso mencionar quando que eles estiveram, sendo que o fato mais importante para mim é o que ocorreu, qual foi a ação, certo? O que foi realizado. Próxima parte da nossa aula, usado em perguntas. Afinal, como que a gente pode fazer para realizar perguntas? Você pode usar Present Perfect para perguntar se alguém fez algo sem necessariamente precisar da informação de quando aconteceu. Uma dica que eu dou para vocês é que a gente não precisa de mais um verbo auxiliar. Então, por exemplo, have, ele também é um verbo de quê? Verbo ter. Do you have a pen? Por exemplo, a gente utiliza o verbo auxiliar do para conjugar have. Quando se trata de verbo auxiliar para esse tempo verbal, present perfect, a gente não precisa acrescentar o do antes do have. Ou does, né? A gente não vai precisar utilizar eles. Você simplesmente coloca o verbo auxiliar antes do pronome e depois o verbo na sua forma na tabela de particípio. Aqui, por exemplo, você comeu comida coreana? Eu estou fazendo uma pergunta que se você comeu comida coreana, necessariamente eu não preciso estabelecer o tempo de quando que você comeu comida coreana, ok? Aqui, por exemplo, eu estou perguntando se você assistiu um filme, certo? Novamente aqui eu tenho o verbo auxiliar, mais o pronome e mais o verbo na sua forma de particípio. Esse aqui ele é um verbo regular, então a sua forma no particípio também é com ed. Aqui eu estou fazendo a pergunta, são as duas mesmas perguntas, só que eu mudei o pronome. Aqui eu utilizei you, aqui eu utilizei ela, she. Então, ele mudou, o verbo auxiliar mudou, ok? Uma outra forma de pergunta também é a expressão have you ever, né? A gente tem ever aqui como um advérbio, ele interfere na ideia de quê? De tempo. Você pode utilizar ela, né, para você fazer uma pergunta, por exemplo, para deixar mais forte a ideia de imprecisão temporal. É mais quando você quer perguntar se alguém já fez alguma coisa. Então a gente acrescenta aqui o verbo auxiliar, o pronome, ever, antes do verbo da sua forma no particípio. Você já visitou o museu? Você já visitou esse museu? Então a gente utiliza esse advérbio aqui, beleza? Vamos para a última parte aqui da nossa aula. Agora nós vamos falar da sua forma na negativa.
A estrutura negativa é formada com o uso de not após os verbos auxiliares has ou have. Então, nós temos aqui, they have not visited, eles não visitaram, e she has not studied, ela não estudou. Existe uma outra forma, a forma contraída? Existe, turma. A gente pode utilizar dessas duas formas aqui também. Vocês podem falar, se é they have not, vocês podem colocar they haven't, ou she has not, she hasn't, ok? Vai dar no mesmo. Ambos têm o mesmo significado, ok? Espero que vocês tenham tirado dúvidas aí sobre esse tempo verbal. Não é um conteúdo tão difícil, basta vocês memorizarem quando que vocês devem utilizar, ok? E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo.